Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo todos mais uma vez ao Daily Devotions deste ano em que estamos no projeto da leitura bíblica anual 365 e também é o devocional AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família. E na leitura destes textos que estamos, desde que no livro do profeta Samuel, o segundo livro, capítulo 14 a 15, e o seu contexto, estamos diante de um conflito, dilemas familiar do palácio do rei Davi, com seus filhos, ainda que ele era um homem extraordinário, com muitas capacidades e qualidades, fora de casa. Mas dentro de casa, Davi teve sérias complicações. Primeiro por se envolver com várias esposas, concubinas, e assim gerou certamente desigualdades, confusões entre os seus filhos. E agora nós estamos dentro daquele contexto que um dos seus filhos, Absalão, que mata o seu irmão só por parte de pai, Amnon, e Absalão ele foge, e ele vai viver exilado por cerca de 3 anos aproximadamente. E agora o general do exército de Davi, Joabe, ele sabe que Davi agora já tinha aplacado aquele sentimento contra Absalão e procurou de alguma forma ajudar, trazendo Absalão de volta, convenceu o rei para que trouxesse de volta o convívio em Jerusalém. Assim, Absalão foi trazido de volta, dentro de todo um trabalho elaborado por Joabe, e chegando o Absalão, o rei Davi ainda disse: eu não quero ele na minha presença, não quero que ele me veja. E por 2 anos, Absalão, morando em Jerusalém, ele não pôde chegar à presença do seu pai, Davi. Nós vamos então pensando que essa distância foi causando ainda mais complicações nos relacionamentos. E a Bíblia vai também aqui narrar que Absalão, ele tinha, enfim, características, qualidades ou capacidades, melhores dizendo. Primeiro vai dizer que nenhum homem, todo Israel, era tão elogiado por sua beleza como Absalão. Então ele já, sempre a beleza, ela foi, de certa forma, um fator de ser aceito em qualquer nível social. Então isso também, certamente, em Israel, trouxe um certo reflexo, e era da cabeça aos pés. E ele cortava o seu cabelo de ano em ano, imagina, por conta do peso do cabelo. Pesava quase 2,5 kg o cabelo de Absalão. São detalhes que vai a Bíblia narrando para mostrar certamente como que agora o cenário pode estar trazendo mais ainda complicações ao rei Davi. Mas Absalão insistiu e conseguiu chegar à presença do rei depois desse tempo, e assim Absalão ele pede para o rei Davi para eles ir até Hebrom, na verdade, Hebrom, e ele tinha objetivos nisso, porque estando distante, separado do rei, Absalão então indo para Hebrom, e lá ele conseguiu reunir as tribos de Israel, todas as tribos de Israel. E nesse tempo nós temos que entender que era ele, por 4 anos,
que ficou à porta da cidade, né? A porta da cidade era um ponto de grande importância, né, nos tempos bíblicos, porque era ali que aconteciam muitas decisões, os julgamentos, né, de questões. Era na porta que era feito contratos, diante de testemunhas. Então, as portas, e Absalão, ele ficava junto às portas da cidade. E as pessoas que chegavam para ser ouvidas, né, e atendidas pelo rei antes, ele então dizia, porque às vezes nem sempre o rei podia atender a todos. Ele diz: quem dera fosse eu que pudesse julgar você, eu faria justiça. E ele foi assim ganhando o coração das pessoas, a simpatia das pessoas que vinham de todo Israel para ser julgado, para pedir ao rei, né, uma justiça. Isso certamente líderes, né, vinham, e foi nesse ambiente, durante esse tempo, que Absalão, né, ele ganhou um espaço. E agora em Hebrom, ele se une com Aitofel, que mora não muito distante, uma cidade ali próxima a Jerusalém, Belém, Hebrom, está ali, Giló, né? Que é da onde esse Aitofel era um dos conselheiros de Absalão, e fez com que certamente ele pudesse tomar agora uma atitude de uma rebelião contra o rei. E isso chegou aos ouvidos de Davi, e Davi temeu, né? E assim ele logo tratou de fugir, deixar o trono para trás, pegar sua família e muitas outras pessoas de Jerusalém, líderes, acompanhar o rei, né? Inclusive é nesses momentos que se destacam as pessoas leais, fiéis, que têm princípios, né? Como nós vamos aqui observar, né, este Itai, que ele era um dos comandantes, né, de Gate, e ele tinha, né, muitos homens com ele, mas ficou fiel a Davi. Não deixou, mesmo que Davi orientou para ele voltar, né, para a cidade dele. Mas assim Itai e os seus homens acompanharam Davi. Então, esse é um momento muito complicado, muito difícil, né, que vai culminar com mais tragédias na família real. E nós vamos acompanhar nos próximos dias a leitura bíblica. O Evangelho de João, depois que Jesus faz a oração sacerdotal, né, fala com seus discípulos, ele está agora no Getsêmani, ali onde, né, Judas leva as guardas do templo, do sumo sacerdote, para prender Jesus, e assim o faz. Naquele cenário de confusão, Jesus busca trazer paz, mostra o seu poder, o mesmo poder que derrubou por chão Saulo de Tarso com seus homens, foi o poder de Jesus quando ele disse: sou eu, quem é que vocês procuram? Procuramos Jesus, sou eu. Quando ele disse sou eu, aqueles homens caíram por terra. Era um poder realmente, né, que o Senhor demonstrando que Ele estava dando agora a sua vida, né, em resgate das pessoas, dos homens, do ser humano. Agora, então, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, né, e também antes passou pelo seu sogro de Caifás, que era Anás. O salmo que destacamos nesta leitura é o versículo 105 do Salmo 19. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que Deus abençoe a todos nós.